Saúdo o vice-presidente do Legislativo Ezequiel, saudar a secretária da mesa diretora Cláudia, uma saudação aos demais edis do Legislativo Casquense, servidores da casa. Boa noite também a todos que nos acompanham nesta sessão pelas redes sociais. Declaro aberta a 47ª sessão ordinária do ano 2025. Passo à secretária Cláudia para que faça a leitura da resolução da mesa número 15 de 2025, que dispõe sobre a alteração de data e horário da 47ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Casca e da outras providências. Boa noite, presidente Heraldo, vice Ezequiel, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Resolução de mesa número 15 de 2025. Dispõe sobre a alteração da data e horário da 47ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Casca e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores do município de Casca, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno desta Casa Legislativa, resolve. Artigo 1º. Fica estabelecido que a 47ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Casca será realizada na quarta-feira, dia 19/11 de 2025, às 19h30. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, a presente resolução entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Casca, Rio Grande do Sul, aos 17 dias do mês de novembro de 2025. Heraldo Socol, presidente. Ezequiel Júnior Marchioro, vice-presidente. Cláudia Corral de Oliveira, secretária. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, secretária Cláudia. Então, resolução da mesa para informar da alteração do horário e da data, então, da 47ª sessão ordinária. Agora passo à secretária para que faça a leitura da ata número 46 de 2025. Ata número 46 de 2025, sessão ordinária. Aos 17 dias do mês de novembro de 2025, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Vereadores Arnaldo Zambon, no município de Casca, estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária, os senhores vereadores com assento nesta Casa Legislativa. Alex Piano, Arlindo Bordignon, Heraldo Socol, pela bancada progressistas. Cláudia Corral de Oliveira, Ezequiel Júnior Marchioro, Simone Tibola Variani, pela bancada do PL. Dagoberto Danhaluso, Ivone Luiz String, pela bancada do MDB. Cília Rapkevix, pela bancada do Partido dos Trabalhadores. O senhor Heraldo Socol, contando com quórum suficiente, deu início à sessão ordinária número 46, 2025, da 18ª Legislatura Municipal de Casca. Primeiro, ata ordinária número 45 de 2025. Sessão plenária ordinária número 45 de 2025 em votação. Aprovada por 8 votos favoráveis. Parlamentares favoráveis: Arlindo Bordignon, Simone Tibola Variani, Cláudia Corral de Oliveira, Dagoberto Danhaluso, Ezequiel Júnior Marchioro, Cília Rapkevix, Alex Piano e Ivonir Luiz String. Segundo, projeto de lei executivo número 68 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à contratação temporária emergencial de tributário e fiscal e da outras providências. Em regime de urgência, aprovado em votação, aprovado por 8 votos favoráveis. Parlamentares favoráveis: Cília Rapkevix, Ivonir Luiz String, Alex Piano, Simone Tibola Variani, Ezequiel Júnior Marchioro, Dagoberto Danhaluso, Arlindo Bordignon, Cláudia Corral de Oliveira. Terceiro, moção número 26 de 2025. Moção de apelo aos gestores municipais, estaduais e federais para que sejam tomadas ações e medidas urgentes em defesa da cadeia produtiva do leite, que afeta tanto as grandes propriedades rurais, responsáveis por parcela expressiva da produção nacional, quanto a agricultura familiar, pilar da segurança alimentar e da economia local em inúmeros municípios gaúchos. Em votação, aprovado por 8 votos favoráveis. Parlamentares favoráveis: Cília Rapkevix, Dagoberto Danhaluso, Ezequiel Júnior Marchioro, Simone Tibola Variani, Arlindo Bordignon, Ivonir Luiz String, Alex Piano, Cláudia Corral de Oliveira. Explicações pessoais. Manifestaram-se os parlamentares: Cília Rapkevix, Alex Piano, Arlindo Bordignon, Cláudia Corral de Oliveira, Dagoberto Danhaluso, Ezequiel Júnior Marchioro, Ivonir Luiz String, Simone Tibola Variani. Logo após, sem mais nada a tratar, o senhor presidente Heraldo Socol encerrou a sessão. Desta forma, eu, Cláudia Corral de Oliveira, secretária da mesa diretora, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo presidente deste Poder Legislativo Municipal.
plenário da Câmara Municipal de Vereadores Arnaldo Zambon, no município de Casca, Rio Grande do Sul, aos 17 dias do mês de novembro de 2025. Heraldo Socol, presidente do Poder Legislativo Municipal. Cláudia Corral de Oliveira, secretária da mesa diretora do Poder Legislativo. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, secretária Cláudia. Coloco em discussão a ata número 46 de 2025. Passo para a votação a ata número 46 de 2025. Ata número 46 de 2025, votada e aprovada por unanimidade. Temos na sequência o projeto de lei número 69 de 2025, que abre crédito adicional especial no montante de R$ 55 mil, aponta recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 69 de 2025. Abre crédito adicional especial no montante de R$ 55 mil, aponta recursos e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no montante de R$ 55 mil, alocando recursos nas seguintes dotações orçamentárias: Secretaria Municipal de Educação, assistência a educandos, auxílio a educandos das escolas agrotécnicas e oferta de cursos técnicos e ou tecnológicos, contribuições a município do Estado do Rio Grande do Sul, no valor de R$ 45 mil. Secretaria Municipal da Habitação, Trabalho e Assistência Social, Departamento de Assistência Social, criação e manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social e Habitação, no valor de R$ 10 mil. Artigo 2º. Servirá de recursos para dar cobertura ao crédito adicional especial de que trata o artigo anterior, a redução das seguintes dotações orçamentárias no valor de R$ 55 mil. Da Secretaria Municipal da Educação, da assistência a educandos, auxílio a educandos das escolas agrotécnicas e oferta de cursos técnicos e ou tecnológicos, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, no valor de R$ 17 mil. Encargos gerais do município, encargos gerais, reserva de contingência e reserva de contingência no valor de R$ 38 mil. Artigo 3º. A lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Casca, aos 19 dias do mês de novembro de 2025, Jurandir Neriperim, Prefeito Municipal. Ofício número 301 de 2025, Casca, Rio Grande do Sul, 19 de novembro de 2025. Senhor Presidente, demais vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos para apreciação o projeto de lei a seguir mencionado. Projeto de lei número 69 de 2025, que abre crédito adicional especial no montante de R$ 55 mil, aponta recursos e dá outras providências. Justificativa. Encaminhamos o referido projeto de lei com vistas a realizar adequações orçamentárias a nível de elemento de despesa para execução das seguintes despesas: repasse de recursos ao município de Paraí, relativos ao convênio número 03 de 2025, que tem por objetivo o repasse de recursos para utilização compartilhada do serviço de transporte de estudantes de cursos técnicos, profissionalizantes do ensino superior, conforme autorizado pela Lei Municipal número 3.186/2025, e diárias para a Secretaria da Habitação, Trabalho e Assistência Social, tendo em vista a criação das novas secretarias e a ausência de previsão para essas despesas na referida secretaria. Será realizada a abertura de crédito especial no elemento de despesas número 3.3.40.4100 dentro da atividade 2066. Auxílio a estudantes das escolas agrotécnicas e oferta de cursos técnicos e ou tecnológicos no valor de R$ 45 mil. E no elemento de despesas, número 3.390.14.00, diária dentro das atividades 2.159, criação e manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social e Habitação, no valor de R$ 10 mil. Para dar suporte ao crédito especial aberto, serão reduzidos recursos das atividades
2066, auxílio a estudantes das escolas agrotécnicas e oferta de cursos técnicos ou tecnológicos, no valor de R$ 17.000. Elemento de despesas, como serviço de terceiros, pessoa jurídica e de recursos de reserva de contingência, no valor de R$ 38.000. Solicitamos a aprovação do referido projeto em caráter de urgência, tendo em vista a necessidade das adequações no orçamento do presente exercício. Contamos com a vossa prestimosa atenção, colhemos o ensejo para reiterar o nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Jurandir Neri Perim, prefeito municipal. Ao excelentíssimo Heraldo Socol, presidente do Poder Legislativo Municipal de Casca, Rio Grande do Sul. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, secretária Cláudia. Projeto de lei número 69/2025, que se encontra em regime de urgência, o qual coloco em votação o pedido de urgência do projeto de lei 69/2025. A vereadora Cirlei pode proferir seu voto de forma favorável, verbal. senhor presidente. Obrigado. Pedido de urgência do projeto de lei número 69/2025, votado e aprovado por unanimidade. Tendo aprovação para a tramitação do projeto, passo à secretária para que faça a leitura do parecer da comissão. Parecer. Projeto de lei número 69 de 2025. O presente projeto de lei do Poder Executivo tem por finalidade a autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento, no montante de R$ 55.000, como forma de cumprir com o termo de convênio número 3 de 2025, firmado entre o município de Casca e o município de Paraí, conforme a Lei Municipal número 3.186 de 2025, bem como para custear diárias para a Secretaria Municipal de Habitação, Trabalho e Assistência Social. Merece registro que, juntamente com o projeto, foi encaminhado pelo Poder Executivo ofício número 301 de 2025, contendo a justificativa da proposição. Diante do exposto, justifica-se plenamente a aprovação da abertura do crédito adicional especial, por se tratar de providência necessária para o adequado cumprimento das ações do Poder Público Municipal, observância das normas orçamentárias e atendimento ao interesse público. Com efeito, a Comissão de Constituição e Justiça, Orçamento, Finança, Controle Externo, Infraestrutura, Educação e Bem-Estar, confere o parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 69/2025, que abre crédito adicional especial no montante de R$ 55.000, aponta recursos e dá outras providências, por apresentar consonância com os princípios constitucionais, especialmente aqueles da administração pública, conforme parecer jurídico. Sala de Sessões, Casca, Rio Grande do Sul, 19 de novembro de 2025. Cláudia Corral de Oliveira, relatora. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, secretária Cláudia. Também parecer da comissão favorável à tramitação do projeto número 69/2025. O mesmo coloco em discussão. Passo para a votação do projeto de lei número 69/2025. Projeto de lei número 69/2025, que abre crédito adicional especial no montante de R$ 55.000, aponta recursos e dá outras providências, votado e aprovado por unanimidade. Na sequência, passo à secretária Cláudia para que faça a leitura do projeto de lei número 70/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026. Projeto esse bastante extenso, então talvez se torne um pouco cansativo, mas pedimos a atenção de todos durante a leitura. Ofício número 302, 2025. Casca, 19 de novembro de 2025. Senhor presidente e demais vereadores, cumprimentando cordialmente vossas excelências, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 70 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026. Considerando o que determina a Lei Orgânica Municipal, bem como a Lei Complementar número 101 de 2000, encaminhamos a essa Casa Legislativa o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026,
para a devida apreciação dos termos regimentais. A referida proposta contém as metas para 2026, extraídas do Plano Plurianual 2026-2029. Colocamos a equipe técnica da Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Fazenda, bem como todos os secretários municipais à disposição para prestarem os esclarecimentos e informações sobre o referido projeto. Contamos sempre com a vossa prestimosa atenção, colhemos o ensejo para reiterar nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Jurandir Neri Perim, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo Heraldo Sokol, Presidente do Poder Legislativo, Casca, Rio Grande do Sul. Projeto de Lei número 70/2025. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2026. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas em cumprimento ao dispositivo no artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 112, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal relativas ao exercício de 2026, compreendendo, primeiro, as metas e as prioridades da administração municipal. Segundo, a organização e estrutura do orçamento. Terceiro, as diretrizes para elaboração e execução do orçamento e suas alterações. Quarto, as disposições relativas à dívida pública municipal. Quinto, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Sexto, as disposições sobre a alteração da legislação tributária. Sétimo, as disposições gerais. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos. Primeiro, anexo 1, de metas fiscais composto de demonstrativos. A, das metas fiscais anuais de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101 de 2000, acompanhando da memória e metodologia de cálculo. B, da avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano de 2024. C, das metas fiscais previstas para 2026, 2027 e 2028, comparadas com as fixadas nos exercícios 2023, 2024 e 2025. D, da evolução do patrimônio líquido conforme o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei Complementar número 101 de 2000. E, da origem da aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos em cumprimento aos dispositivos no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei Complementar número 101 de 2000. F, da estimativa e compreensão da renúncia de receita conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei Complementar número 101 de 2000. G, da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado conforme o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei Complementar número 101 de 2000, cujo resultado, caso negativo, é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC, ou se positivo de espaço para a criação de novas despesas. Segundo, anexo 2, de riscos fiscais e providências contendo avaliação dos riscos orçamentários e os passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas em cumprimento com o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101 de 2000. Terceiro, anexo de caráter informativo e não formativo contemplando o detalhamento dos programas e ações previstas no Plano Plurianual, com execução prevista para o próximo exercício, o qual deverá servir de referência para o planejamento, podendo ser atualizado pela lei orçamentária ou através de créditos adicionais. Quarto, informando das despesas para a conservação do patrimônio público para os projetos em andamento, em cumprimento do dispositivo do artigo 45 da Lei Complementar número 101 de 2000. Capítulo 2º, das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º, a elaboração e aprovação do projeto de lei da lei orçamentária de 2026 e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com a obtenção de meta de resultado primário consolidado, conforme demonstra o anexo de metas fiscais constantes do anexo 1 a esta lei. Parágrafo 1º, para fins de demonstração da compatibilidade referida no caput, a meta de resultado primário poderá ser ajustada quando do encaminhamento ou do projeto de lei orçamentário anual, se verificadas alterações no comportamento das variáveis macroeconômicas utilizadas nas estimativas das receitas e despesas. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista pelo parágrafo 1º, o demonstrativo de que trata a linha A do inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º desta lei
deverá ser reelaborado e encaminhado juntamente com o projeto de lei orçamentário anual, acompanhado da memória e metodologia de cálculos devidamente atualizados. Parágrafo 3º, sem prejuízos do disposto no artigo 65, segundo da Lei Complementar número 101 de 2000, em caso de não atingimento das metas de resultado primário estabelecidas para 2026. Admite-se como limite de tolerância o valor equivalente à frustração da arrecadação das receitas, que são objetivo de transferências previstas nos artigos 58, 59 e 212-A da Constituição Federal. Parágrafo 4º, para fim do dispositivo do parágrafo 3º, considera-se frustração da arrecadação a diferença a menor que for observada ao final de cada quadrimestre, entre valores da arrecadação acumulada do exercício com comparação com o igual período do ano anterior. Parágrafo 5º, das disposições de ajustes de metas fiscais que trata este artigo e para efeitos da audiência pública previstas no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, as metas alcançadas serão comparadas com as metas ajustadas. Artigo 3º, as metas e prioridades para o exercício financeiro 2026 relacionadas com a execução do programa e ações orçamentárias estão estruturadas de acordo com o Plano Plurianual de 2026-2029, Lei nº 3.332/2025, de 4 de novembro de 2025 e suas alterações especificadas no anexo 3 desta lei. Parágrafo 1º, as metas e prioridades de que trata o caput, bem como as respectivas ações planejadas para o seu atingimento, poderão ser alteradas até a data do encaminhamento da proposta orçamentária para 2026 ao Poder Legislativo. Se surgirem novas demandas ou situações em que haja necessidade de intervenção do Poder Público ou em decorrência de créditos adicionais. Parágrafo 2º, na hipótese prevista no parágrafo 1º, as alterações do anexo 3 serão evidenciadas em demonstrativo específico a ser encaminhado juntamente com a proposta orçamentária para o próximo exercício. Capítulo 3º da Organização e Estruturação do Orçamento. Artigo 4º. Na Lei de Orçamento e Despesa será discriminada por órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação orçamentária, instrumento de programação e natureza de despesa detalhada até o nível do elemento. Parágrafo 1º. O conceito de órgão corresponde ao maior nível de classificação institucional que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias. Segundo, o conceito de unidade orçamentária corresponde ao nível de classificação institucional e sua classificação atenderá no que couber no dispositivo do artigo 14 da Lei Federal nº 4.320 de 64. Parágrafo 3º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles dispostos na portaria SOF/SETO/M e número 42 de 1999 e em suas alterações. Parágrafo 4º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa são aqueles dispostos na Lei Federal nº 4.320 de 1964 e na portaria interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal número 163 de 4 de maio de 2001 e em suas alterações. Parágrafo 5º. As operações especiais relacionadas ao pagamento de encargos gerais do município serão consignadas em unidades orçamentárias específicas. Parágrafo 6º. Os fundos municipais constituirão unidades orçamentárias específicas e terão suas receitas vinculadas às despesas relacionadas com seus objetivos, identificadas em planos de aplicação, representado nas planilhas de despesa referidas no inciso 5º do parágrafo único do artigo 7º desta lei. Artigo 5º. Independente da natureza e das despesas que for classificado, todo e qualquer crédito orçamentário deverá ser consignado diretamente à unidade orçamentária a qual pertencem as ações correspondentes. Parágrafo único. As operações entre órgãos, fundos e entidades previstas no orçamento fiscal e da Seguridade Social que demandem emissão do empenho serão executadas nos termos da Lei Federal nº 4.320 de 1964, utilizando-se a modalidade de aplicação 91. Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e do orçamento de Seguridade Social. Artigo 6º. Os orçamentos fiscais,
da Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem como das despesas do poder do município, seus fundos, órgãos, entidades de administração direta ou indireta, inclusive fundações, instituídas e mantidas pelo município, devendo a correspondente execução ser registrada no Sistema Integrado de Execução Orçamentária e Financeira, a que se refere o artigo 48, parágrafo 6º da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 7º. O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo, conforme previsto no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 112 da Lei Orgânica do Município e no artigo 2º da Lei Federal número 4.320 de 1974. Parágrafo único. Integrarão a proposta orçamentária e a respectiva lei orçamentária, além dos quadros exigidos pela legislação federal. Primeiro, discriminação da legislação básica da receita e das despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Segundo, demonstrativo da evolução da receita por origem em atendimento aos dispositivos do artigo 12 da Lei Complementar número 101 de 2000. Terceiro, demonstrativo da estimativa e compreensão da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com o artigo 5º, inciso 2º da Lei Complementar 101 de 2000. Quarto, quadro que evidencie em colunas distintas e receitas por origem e as despesas por grupo de natureza e de despesas dos orçamento fiscal e da Seguridade Social, conforme artigo 65, parágrafo 5º, terceiro da Constituição Federal. Quinto, demonstrativo de receitas por origem de plano de aplicação das despesas dos fundos especiais de que trata o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei Federal número 4.320 de 1964. Sexto, demonstrativo de compatibilidade da programação de orçamentos com metas de resultados primários, observando no que couber os dispositivos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º desta lei. Sétimo, demonstrativo da fixação de despesas com pessoal e encargos sociais para o Poder Executivo e Legislativo, confrontando a sua totalidade com receitas corrente e líquida prevista, conforme metodologia de cálculo prevista na Instrução Normativa número 05/2024 do Tribunal de Contas do Estado ou da norma que lhe for superveniente. Sétimo, demonstrativo de previsão das aplicações de recursos da manutenção, desenvolvimento de ensino, MDE, nos termos da Lei Federal número 9.394 de 1996, inclusive os recursos de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, FUDEB, de que trata a Lei Federal número 14.113 de 2020. Nono, demonstrativo da previsão da aplicação anual do município em ações e serviços públicos da saúde, ASPS, conforme Lei Complementar número 141 de 2012. Décimo, demonstrativo dos instrumentos de programação a serem financiados com recursos de operações de crédito realizadas e a realizar. 11. Demonstrativo de cálculo do limite máximo de despesas do Poder Legislativo, conforme artigo 29-A da Constituição Federal, observando os dispostos no parágrafo 2º do artigo 13 desta lei. Artigo 8º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá: primeiro, relato sucinto da situação econômica e financeira do município e projeção para o próximo exercício, com destaque, se for o caso, para o comprometimento da receita corrente líquida com pagamento da dívida. Segundo, resumo da política econômica e social do governo. Terceiro, memória de cálculo e justificativa da estimativa da receita e da fixação das despesas, observando-se no que couber nos dispositivos artigos 22, primeiro, 39 e 30 da Lei Federal número 4.320 de 1964 e do artigo 12 da Lei Complementar número 101 de 2000. Quarto, demonstrativo de dívida fundada, assim como da evolução de seu estoque nos últimos 3 anos, a situação provável no final de 2025 e a previsão para o exercício de 2026. Quinto, relação dos precatórios a serem cumpridos em 2026 com a dotação para tal fim constante na proposta orçamentária. Sétimo, relação das ações prioritárias aprovadas nas audiências públicas realizadas pelo Executivo na forma estabelecida pelo artigo 12 desta lei, com a identificação dos respectivos projetos, atividades ou operações especiais, com destaque para valores correspondentes
priorizações. Artigo 9º, deverão ser discriminadas em instrumento de programação específico as dotações destinadas. Primeiro, as ações de alimentação escolar. Segundo, as ações de transporte escolar. Terceiro, a concessão de subvenções econômicas e subsídios a pessoas físicas e jurídicas com a finalidade lucrativa. Quarto, a concessão e subvenção social, contribuições correntes, contribuições de capital e auxílio a entidades privadas sem fins lucrativos. Quinto, a transferência de recursos para consórcios públicos em decorrência de contrato de rateio. Sexto, ao pagamento de sentenças judiciais. Sétimo, as despesas com publicidade institucional. Oitavo, as despesas com amortização, juros e encargos de dívida pública. Nono, ao custeio pelo município de despesas de competência de outros entes da federação, observados os dispostos no artigo 57 desta lei. Artigo 10º, a reserva de contingência para fins de atendimento dos riscos fiscais especificados no anexo 2 desta lei será constituída com recursos não vinculados e será fixada no mínimo de 1,50% da receita corrente líquida. Parágrafo 1º, para fim de utilização da reserva de contingência referida no caput, considera-se como evento fiscal imprevisto, a que se refere a linha B do inciso 3º do caput do artigo 5º da Lei Complementar número 101 de 2000. A abertura de crédito adicionais para o atendimento de despesas não previstas ou insuficientes dotadas na Lei Orçamentária de 2026. Capítulo 4º, das diretrizes para elaboração e execução do orçamento e suas alterações. Seção 1 das diretrizes gerais. Artigo 11. Os órgãos da administração indireta e o Poder Legislativo encaminharão à Secretaria da Administração e Planejamento até dia 28 de novembro de 2025 suas respectivas propostas orçamentárias para fim de consolidação do projeto de lei orçamentária 2026, observadas as disposições desta lei. Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput também se aplica ao respectivo Conselho, em relação às deliberações que, por força de norma legal, devem se efetuar em relação às propostas de aplicação dos recursos vinculados. Primeiro, ao Fundo Municipal de Saúde, FMS. Segundo, ao Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS. Terceiro, ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, Fundica. Quarto, ao Fundo Municipal do Idoso, FM Idoso E. Quinto, ao Fundo de Manutenção de Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Artigo 12. A elaboração e aprovação e execução do orçamento para o exercício 2026 obedecerão, entre outros, ao princípio da publicidade, promovendo a transparência da gestão fiscal e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. Parágrafo 1º. Para fins de atendimento no disposto do artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar número 101 de 2000, o Poder Executivo organizará audiências públicas a fim de assegurar aos cidadãos a participação na seleção das prioridades de investimentos que terão recursos consignados no orçamento. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal poderá organizar audiências públicas para a discussão da proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação. Artigo 13. Os estudos para a definição do orçamento da Receita deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos e benefícios fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos, a sua evolução nos últimos 3 exercícios e a projeção para os 2 anos seguintes ao exercício de 2026. Parágrafo 1º. Até 30 dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal os estudos e as estimativas da receita para o próximo exercício, inclusive da receita corrente líquida e das respectivas memórias de cálculo. Parágrafo 2º. Para fins de fixação da despesa orçamentária da Câmara Municipal, observando os limites estabelecidos no artigo 29-A da Constituição Federal e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa número 05 de 2024 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ou da norma que lhe for superveniente, considera-se a receita arrecadada até o mês de outubro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.
Artigo 14. Observados os dispostos no artigo 45 da Lei Complementar número 101 de 2000, somente serão iniciados novos projetos para investimentos de: primeiro, tiverem sido adequada a suficientemente contempladas as despesas da conservação do patrimônio público e para os projetos em andamento constantes no anexo 4 desta lei. Segundo, a ação estiver compatível com o plano plurianual. Parágrafo único. Os dispostos nesse artigo não se aplicam ao início ou continuidade de investimentos programados com recursos oriundos de transferência voluntária, de transferências especiais da União, de operações de crédito ou de alienação de bens, cuja execução fica limitada à respectiva disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 15. Os procedimentos administrativos de estimativa de impacto orçamentário, financeiro e declaração de ordenador de despesa de que trata o artigo 16, inciso 1º e 2º desta lei complementar número 101 de 2000, quando forem exigíveis, deverão ser inseridos no processo que abriga o auto da licitação e a sua dispensa por inexigibilidade. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101 de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquela cujo montante no exercício financeiro de 2026, em cada evento de contratação, não ultrapasse o limite estabelecido pela dispensa da licitação de que trata o artigo 75, inciso 2º da Lei Federal número 14.133 de 2021. Parágrafo 2º. No caso de despesas com pessoal e respectivos encargos, desde que não configurem geração de despesa obrigatória de caráter continuado, serão consideradas irrelevantes aquele cujo montante em cada evento não exceda 10 vezes o menor padrão de vencimento. Artigo 16. No caso de aumento de despesas decorrentes da criação e expansão de aperfeiçoamento da ação governamental, que não se enquadrem como caráter irrelevante nos termos do artigo 15 desta lei, deverão ser observados os seguintes requisitos. Primeiro, se for obrigatória de caráter continuado, atender ao dispositivo artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000 e estar acompanhada da medida de compensação no exercício em que entrar em vigor em 2 exercícios subsequentes por meio de: a. Aumento da receita proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração da criação de tributos ou contribuição. Ou B. Redução permanente de despesas. Segundo, se não for obrigatória de caráter continuado, cumprir os requisitos previstos no artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000. Dispensada a apresentação de medida compensatória. Parágrafo 1º. Ficam dispensadas as medidas de compensação, as hipóteses de aumento permanente de despesas previstas no parágrafo 1º do artigo 24 da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 2º, no caso de criação ou aumento de despesas decorrente de ações destinadas ao combate de situação de calamidade pública, aplicam-se que no que se couber as disposições do artigo 65, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 17. O controle de custos e a avaliação dos resultados do programa financeiro com recursos dos orçamentos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal deverá ser orientado para o estabelecimento da relação entre a despesa pública e o resultado obtido, de forma a priorizar a análise da eficiência na alocação dos recursos, permitindo o acompanhamento das gestões orçamentárias, financeiras e patrimonial. Parágrafo 1º. Os custos serão apurados e avaliados através de operações orçamentárias, tornando-se por base a comparação entre as despesas autorizadas e líquidas, bem como a comparação entre as metas fiscais previstas e realizadas. Parágrafo 2º. Caberá à Secretaria da Administração, Planejamento e Fazenda organizar formação de grupos setoriais de custo, oportunizando o acesso a treinamento, reuniões técnicas e outros eventos a serem realizados com vistas ao aperfeiçoamento da gestão de custos na administração pública municipal. Seção 2ª, das diretrizes específicas do orçamento da Seguridade Social. Artigo 18. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações da saúde, previdência e assistência social e contará, entre outros, com recursos provenientes: primeiro,
do produto da arrecadação de impostos e transferências constitucionais vinculadas às ações e serviços públicos da saúde nos termos da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. Segundo, das demais receitas cujas despesas integrem exclusivamente o orçamento referido do caput desse artigo. Terceiro, de aportes de recursos do orçamento fiscal. Parágrafo único. O orçamento da Seguridade Social será evidenciado na forma de demonstrativo previsto no inciso 4º do parágrafo único do artigo 7º desta lei. Seção 3, da programação financeira e limitação de empenhos. Artigo 19. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, através de decreto, de até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e cronograma de execução mensal para todas as unidades orçamentárias, considerando nestas eventuais déficits financeiros apurados no balanço patrimonial do exercício anterior, de forma a restabelecer o equilíbrio. Parágrafo 1º. O ato referido no caput desse artigo e os que o modificarem conterá: primeiro, metas quadrimestrais para o resultado primário acima da linha, que servirão de parâmetro para avaliação do que trata o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000. Segundo, metas bimestrais de realização de receitas em atendimento ao disposto no artigo 3º da Lei Complementar número 101 de 2000, discriminadas no mínimo por origem, identificando-se separadamente, quando cabível, as medidas de combate à evasão e à sonegação fiscal e da cobrança de dívida ativa. Terceiro, cronograma de desembolso mensal de despesas por órgãos e unidades orçamentárias. Parágrafo 2º. Executadas as despesas com pessoal em cargos sociais, precatórios e sentenças judiciais, o cronograma de desembolso do Poder Legislativo terá como referencial o repasse previsto no artigo 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimo. Artigo 20. Na execução do orçamento verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas fiscais e observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 2º desta lei, os poderes executivo e legislativo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observadas as respectivas fontes de recursos nas seguintes despesas. Primeiro, contrapartida para projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos e fontes extraordinárias, como transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos. Segundo, obras em geral, cuja fase ou etapa ainda não seja iniciada. Terceiro, aquisição de combustíveis e derivados, destinada à frota de veículos, exceto de setores da educação e saúde. Quarto, dotação de materiais de consumo e outros serviços de terceiro das diversas atividades. Quinto, diárias de viagem. Sexto, festividades, homenagens, recepções e demais eventos da mesma natureza. Sétimo, despesas com publicidade institucional. Oitavo, horas extras. Parágrafo 1º. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2025, observada a vinculação de recursos. Parágrafo 2º. Não serão objeto de limitação de empenho. Primeiro, despesas relacionadas com vinculações constitucionais e legais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000 e do artigo 28 da Lei Complementar Federal número 141 de 13 de janeiro de 2012. Segundo, as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais de pequeno valor. Terceiro, as despesas fixas e obrigatórias com pessoal em cargos sociais. E quarto, as despesas financiadas com recursos de transferência voluntária da União, do Estado, operações de crédito e alienação de bens, observando o disposto no artigo 22 dessa lei. Parágrafo 3º. O montante da limitação a ser promovida pelos poderes executivo e legislativo serão estabelecidos de forma proporcional à participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias iniciais, excluídas as dotações das despesas ressalvadas de limitação de empenho, na forma prevista no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º.
Os chefes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, com base na informação a que se refere o parágrafo 3º, editarão ato que evidencia a limitação de empenho e a movimentação financeira. Parágrafo 5º. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista e a recomposição se fará obedecendo ao disposto do artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo 6º. Sem prejuízos das disposições dos artigos 65 da Lei Complementar número 101 de 2000, na ocorrência de calamidade pública reconhecida na forma da lei, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação. Artigo 21. Observados os dispostos no parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição Federal e o cronograma referido no parágrafo 2º do artigo 19 desta lei, o repasse financeiro da cota destinada ao atendimento das despesas do Poder Legislativo será repassado até o dia 30 de cada mês, mediante depósito em conta bancária específica indicada pela mesa diretora da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os rendimentos das aplicações financeiras e outros ingressos orçamentários que venham a ser arrecadados através do Poder Legislativo serão contabilizados como receita pelo Poder Executivo, tendo como contrapartida o repasse referido no caput desse artigo. Parágrafo 2º. Para fim dos dispositivos do parágrafo 2º do artigo 168 da Constituição Federal, até o último dia útil do exercício, o saldo de recursos financeiros porventura existente na Câmara será devolvido ao Poder Executivo, livres de quaisquer vinculação, deduzidos os valores correspondentes ao saldo das obrigações a pagar, nelas incluídos os restos a pagar pelo Poder Legislativo. Parágrafo 3º. O eventual saldo, se não for devolvido no prazo estabelecido no parágrafo anterior, será devidamente registrado na contabilidade e considerado como antecipação do repasse do exercício financeiro de 2027. Artigo 22. As dotações dos projetos, atividades e operações especiais previstos na lei orçamentária ou em seus créditos adicionais que dependam de recursos oriundos de transferências voluntárias, de transferências especiais da União, operações de crédito, alienação de bens e outros recursos vinculados, só serão movimentados se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo do caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. No caso de recursos de transferência voluntária e de operações de crédito, o ingresso no fluxo de caixa será garantido a partir da assinatura do respectivo convênio, contratado ou instrumentado com gênero, bem como na assinatura dos correspondentes adiantamentos que impliquem aumento dos valores a serem transferidos, não se confundindo com as liberações financeiras de recursos, que devem obedecer ao cronograma de reembolso previsto em seus respectivos instrumentos. Parágrafo 2º. A execução das receitas e das despesas identificará como codificação adequada cada uma das fontes de recurso. Desta forma, a permitir o adequado controle da vinculação da forma estabelecida pelo parágrafo único, artigo 8º da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 23. A despesa não poderá ser realizada se não houver comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada a adoção de qualquer procedimento que viabilize a sua realização sem observar a referida disponibilidade. Parágrafo único. Os valores constantes no projeto da Lei Orçamentária de 2026 poderão ser utilizados até a sanção da respectiva lei, para demonstrar a previsão orçamentária nos procedimentos referentes à fase inicial da licitação. Artigo 24. Será efeito do dispositivo no parágrafo 1º do artigo 1º do artigo 42 da Lei Complementar número 101 de 2000, considerada-se contraída a obrigação e exigível o empenho da despesa correspondente no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere. Parágrafo 1º. No caso de despesas relativas a obras e prestação de serviços, consideram-se compromissadas apenas as prestações cujo pagamento devam ser realizadas no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado. Parágrafo 2º. Sem prejuízo no dispositivo no caput, a exclusão ou manutenção dos restos a pagar
processados ou não processados, subordinam-se às regras definidas na Instrução Normativa número 05 de 2024 do Tribunal de Contas ou norma que lhe for superveniente. Artigo 25. As metas da receita e despesas programadas para cada quadrimestre, nos termos do artigo 16 desta lei, serão objetos de avaliação e audiência pública da Câmara Municipal até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos. Seção 4ª das alterações da lei orçamentária. Artigo 26. A abertura de crédito suplementar e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para despesas, nos termos da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Parágrafo 1º. A apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de crédito adicionais será realizado por fonte de recursos, conforme exigência contida no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101 de 2000. Parágrafo 2º. Os recursos alocados pela Lei Orçamentária 2026 para o pagamento de precatórios ou requisições de pequeno valor somente poderão ser cancelados para abertura de créditos suplementares ou especiais para finalidades diversas mediante autorização legislativa específica. Parágrafo 3º. Nos casos de crédito à conta de recursos de excesso de arrecadação ou à conta de receitas não previstas no orçamento, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, comparando-as com as estimativas constantes na lei orçamentária. A identificação das parcelas já utilizadas em créditos adicionais, abertos ou cujo projeto se encontrar em tramitação. Parágrafo 4º. No caso de abertura de créditos suplementares e especiais à conta de superávit financeiro, as exposições de motivo conterão informações relativas a: primeiro, superávit financeiro no exercício 2025 por fonte de recursos. Segundo, créditos especiais e extraordinários reabertos no exercício de 2026. Valores já utilizados em exercícios adicionais abertos ou em tramitação. Quarto, saldo atualizado de superávit financeiro disponível por conta de recursos. Parágrafo 5º. Considera-se superávit financeiro no exercício anterior para fins do parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 1964, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondentes. Parágrafo 6º. Os créditos adicionais serão abertos conforme detalhamento constante no artigo 4º desta lei. Artigo 27. No âmbito do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares autorizados da Lei Orçamentária Anual, com indicação de recursos compensatórios do próprio órgão, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Proceder-se-á por ato de mesa diretora da Câmara ou presidente da Câmara dos Vereadores. Artigo 28. Quando necessária, a reabertura de créditos especiais e extraordinários, conforme artigo 167, parágrafo 2º da Constituição Federal, será efetivada por ato do Poder Executivo. Parágrafo único. A codificação do programa, objeto de abertura dos créditos especiais e extraordinários, poderá ser adequada à constante na lei orçamentária, desde que não haja alteração da finalidade das ações orçamentárias. Artigo 29. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária anual e em créditos adicionais, mantida a estrutura programática conforme as definições do artigo 4º desta lei. Parágrafo 1º, para fim dos dispostos no caput, considera-se: primeiro, transposições, deslocamento de dotação orçamentária entre programas de trabalho alocados dentro do mesmo órgão ou unidade orçamentária. Segundo, remanejos, deslocamento de dotação orçamentária de um órgão para outro em uma unidade orçamentária para outra, em decorrência de alterações na estrutura administrativa por meio da criação, extinção, cisão ou fusão de unidades administrativas da administração direta ou de órgãos da administração indireta. Terceiro, transferências, deslocamento de dotações de despesas correntes para despesas de capital ou vice-versa, dentro do mesmo órgão ou unidade orçamentária e do mesmo programa de governo. Parágrafo 2º. As transposições, transferências ou remanejo não poderão resultar na criação de novas categorias de programação.
nem resultar em alteração total das despesas autorizadas na lei orçamentária, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação por função e subfunções. Artigo 30. Não serão considerados créditos adicionais as modificações nas fontes de recursos e das modalidades de aplicação das despesas aprovadas na lei orçamentária e seus créditos adicionais, que poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atender às necessidades de execução orçamentária da despesa, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através da fonte de recursos ou a modalidade prevista na lei orçamentária e seus créditos adicionais. Parágrafo único. O disposto no caput também se aplica no caso de ajustes na codificação orçamentária decorrente das necessidades de adequação e qualificação vigente, desde que não impliquem em mudança de valor ou de finalidade da programação. Seção 5ª da execução provisória do projeto de lei orçamentária. Primeiro, transposição, deslocamento de dotações orçamentárias entre programa de trabalho alocados dentro do mesmo órgão ou unidade orçamentária. Segundo, remanejo, deslocamento de dotações orçamentárias de um órgão para outro ou de uma unidade orçamentária para outra, em decorrência de alterações na estrutura administrativa por meio da criação, extinção, cisão ou fusão de unidades administrativas, administração direta ou de órgão de administração indireta. Terceiro, transferências, deslocamento de dotações e despesas decorrentes para despesas de capital ou vice-versa dentro do mesmo órgão ou unidade orçamentária e do mesmo programa de governo. Parágrafo 2º. As transposições, transferências ou remanejos não poderão resultar na criação de novas categorias de programação, nem resultar em alteração total de despesas autorizadas pela lei orçamentária, podendo haver excepcional ajuste na classificação, funções e subfunções. Artigo 30. Não serão considerados créditos adicionais as modificações nas fontes de recurso e nas modalidades de aplicação da despesa aprovadas na lei orçamentária e seus créditos adicionais, que poderão ser alterados por ato do Poder Executivo para atender às necessidades de execução orçamentária da despesa, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito através da fonte de recursos e ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais. Parágrafo único. O disposto no caput também se aplica no caso de ajustes na codificação orçamentária, decorrente da necessidade de adequação e classificação vigente, desde que não impliquem em mudança de valores e de finalidade da programação. Seção 5ª. Artigo 31. A provisão de projeto de lei orçamentária. Artigo 31. Se o projeto de lei orçamentário não for aprovado até 31 de dezembro de 2025, sua programação poderá ser executada até a publicação de lei orçamentária respectiva, mediante a utilização mensal de valor básico correspondente de 12/avos da dotação para despesas, decorrente de atividades de 1/13 para se tratar de despesas com pessoal e encargos sociais constantes na proposta orçamentária. Parágrafo 1º. Executam-se o dispositivo no caput deste artigo as despesas correntes nas áreas da saúde, educação e assistência social, bem como aquelas relativas ao serviço da dívida, amortizados, cumprimento de sentenças judiciais e despesas à conta de recursos oriundos de transferências voluntárias e de operações de crédito, que serão executadas segundo sua necessidade específica e a efetividade e disponibilidade de recursos. Parágrafo 2º. Não será interrompido o processamento de despesas com obras em andamento, assim entendidas aquelas constantes no projeto de lei orçamentário, cuja execução financeira até 31 de dezembro de 2025 já tenha ultrapassado 20% do valor contratado. Seção 6ª. Das disposições relativas às emendas do projeto de lei do orçamento da subseção 1ª das disposições gerais. Artigo 32. As emendas ao projeto de lei orçamentária e ao projeto de lei que modifiquem deverão ser compatíveis com o programa e objetivos da Lei nº 3.332/2025, de 4 de novembro de 2025, Plano Plurianual 26/2029, e com as diretrizes, disposições, prioridades e metas dessa lei. Parágrafo 1º. Não serão admitidas, com a ressalva do inciso 3º, parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição Federal, as emendas que resultem na diminuição das programações das despesas com pessoal, encargos sociais e com o serviço da dívida.
Parágrafo 2º. Para fins dos dispositivos no parágrafo 3º, inciso 1º do artigo 166 da Constituição, serão consideradas incompatíveis com as diretrizes orçamentárias estabelecidas por esta lei. Primeiro, as emendas que acarretarem a aplicação de recursos abaixo do limite constitucional mínimo previsto para o gasto com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com ações de serviço público à saúde. Segundo, emendas que não preservem a dotação destinada ao pagamento de sentenças judiciais. Terceiro, as emendas que reduzam o montante das dotações suportadas por recursos oriundos de transferência legal ou voluntária da União, do Estado, alienação de bens e operações de crédito. Quarto, as emendas que reduzirem em mais de 50% do montante destinado para despesas de conservação patrimônio público e para projetos arrolados no anexo 4º desta lei. Parágrafo 3º, para fim dos dispositivos no artigo 166, parágrafo 8º da Constituição Federal, serão levados à reserva de contingência os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição do projeto da Lei Orçamentária Anual, ficarem sem despesas correntes. Seção 7, da destinação dos recursos públicos à pessoa física e jurídica. Subseção 1, das subvenções econômicas. Artigo 33. A destinação dos recursos para a equalização dos encargos financeiros, o preço, o pagamento de bonificações e produtos rurais e ajuda financeira a qualquer título de entidade privada com fins lucrativos poderá ocorrer desde que atendidos os dispostos no artigo 26, 27 e 28 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Parágrafo 1º, em atendimento ao dispositivo do artigo 19 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a destinação de recursos às entidades privadas com fins lucrativos de que trata o caput somente poderá ocorrer por meio de subvenções econômicas, sendo vedada a transferência de título, contribuição ou auxílio para despesas de capital. Parágrafo 2º, as transferências a entidades privadas com fins lucrativos de que trata o caput deste artigo serão executadas na modalidade de aplicação 60, transferências a instituições privadas com fins lucrativos, e no elemento das despesas 45, subvenções econômicas. Artigo 34, no caso das despesas físicas, a ajuda financeira referida no artigo 26 da Lei Complementar nº 101 de 2000, será efetivada exclusivamente por meio de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, desporto, geração de trabalho e renda, agricultura e política habitacional, nos termos da legislação específica, e são executados na modalidade de aplicação 90, aplicações diretas, e no elemento de despesas 48, outros auxílios financeiros e pessoas físicas. Subseção 2 das subvenções sociais. Artigo 35. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos dos artigos 12, parágrafo 3º, inciso 1º, 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de cultura, assistência social, educação, desportos e meio ambiente. Subseção 3 das contribuições correntes e de capital. Artigo 36. A transferência de recursos a título de contribuição corrente somente será destinada a entidades sem fins lucrativos que preencham uma das seguintes condições. Primeiro, estejam autorizadas em lei específica que identifique expressamente a entidade beneficiada. Segundo, estejam nominalmente identificadas na lei orçamentária ou, terceiro, estejam selecionadas para execução em parcerias com a administração pública municipal em atividades ou projetos que contribuam diretamente para o alcance das diretrizes, objetos e metas previstas no Plano Plurianual. Artigo 37. A alocação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos, a título de contribuição de capital, ficará condicionada à autorização em lei especial anterior, de que trata o artigo 2º, parágrafo 6º da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Artigo 38, subseção 4ª, dos auxílios. Artigo 38. A transferência dos recursos a título de auxílio previstos no artigo 12, parágrafo 6º da Constituição Federal, número 4.320, da Lei Federal número 4.320, de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos que sejam, primeiro, de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para a educação básica ou educação especial. Segundo, para o desenvolvimento de programas voltados à manutenção e preservação do meio ambiente. Terceiro, voltados a ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, prestadas por entidades sem fins lucrativos que sejam certificadas como entidades beneficentes de assistência social ou da área da saúde.
Quarto, qualificadas como organização da sociedade civil e interesse público, OSCIP, com termos de parceria firmada com o Poder Público Municipal, de acordo com a Lei Federal número 9.790, de 1999, e que participarem da execução de programas constantes do Plano Plurianual, devendo a destinação dos recursos guardar conformidade com objetivos sociais da entidade. Quinto, qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam para a formação e capacitação de atletas. Sexto, destinadas a atender, assegurar e promover exercício dos direitos e da liberdade fundamental por pessoas com deficiência, visando sua habilitação, reabilitação, integração social e cidadania, nos termos da Lei Federal número 13.146/2015. Sétimo, que desenvolva atividades de coleta, processamento de material reciclável, seja constituída sob forma de associação ou cooperativas integradas por pessoas em situação de risco social, hipótese em que caberá ao Poder Executivo aprovar as condições para a aplicação dos recursos. Sétimo, voltadas ao atendimento direto e gratuito ao público na área de assistência social que a. Destine a pessoas idosas, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social. B. Estejam voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, violação de direitos ou diretamente alcançadas por programas e ações de combate à pobreza, geração de trabalho e renda. Parágrafo único. No caso do inciso 1, a transferência de recursos públicos deverá ser obrigatoriamente justificada e vinculada no plano de expansão da oferta pública da respectiva etapa da modalidade. Subseção 5. Das disposições gerais para destinação de recursos públicos para pessoa física jurídica. Artigo 39. Sem prejuízo das demais disposições contidas nessa seção, a transferência de recursos previstas na Lei Federal nº 4.320, de 1964, à entidade privada sem fins lucrativos dependerá ainda de: primeiro, execução de despesas na modalidade de aplicação. 50. Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos. Segundo, estar regularmente constituída, assim considerando: a. No mínimo 2 anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, admitida a redução deste prazo por autoridades legislativas específica na hipótese de nenhuma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos atingi-lo. B. Tenham escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade com as normas brasileiras de contabilidade. Terceiro, ter apresentado a prestação de conta de serviço anteriormente recebido nos prazos de condições fixados na legislação e no convênio ou termos de parceria, contrato ou instrumento congênere celebrado. Quarto, inexistir prestação de contas rejeitada pela administração pública nos últimos 5 anos, exceto se a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo, for sanada a irregularidade ou quitado o débito ou reconsiderada a decisão pela rejeição. Quinto, não ter como dirigente pessoa que: a. Membro do poder, órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes de linha reta, colateral ou por afinidade até 2º grau. B. Incida em quaisquer das hipóteses de inegibilidade prevista no artigo 1º do inciso 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. C. Cujas contas relativas a convênios, termos de parceria, contratos e instrumentos congêneres tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal do Conselho de Contas, de qualquer esfera da Federação, com decisão irrecorrível nos últimos 8 anos. D. Tenha sido julgada responsável por falta grave ou inabilitada para o exercício do cargo em comissão em função de confiança, enquanto durar a inabilitação. E tenha sido considerada responsável por ato de improbidade enquanto durarem os prazos estabelecidos no inciso 1º, 2º e 3º do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 12 de junho de 1992. Quarto, formalização do processo administrativo no qual fiquem demonstrados formalmente o cumprimento das exigências legais em razão do regimento jurídico aplicável à espécie, além da emissão de pareceres do órgão técnico da administração pública e do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração de parcerias.
Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal da Administração e Planejamento Fazenda verificar se a declaração e a implementação das condições previstas neste artigo e demais requisitos estabelecidos nessa seção, comunicando à Unidade Central de Controle Interno eventuais irregularidades verificadas. Artigo 40. É necessária a contrapartida para transferências previstas na forma de subvenções, auxílio e contribuições, que poderá ser atendida por meio de recursos financeiros ou de bens de serviço, economicamente mensuráveis, cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada nos termos de colaboração ou de fomento. Artigo 41. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais a qualquer título sujeitar-se-ão à fiscalização da administração pública e dos conselhos de política pública setoriais, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas, objetivos dos quais receberão os recursos. Parágrafo 1º. Enquanto vigente o respectivo convênio, termos de parceria, contratos ou instrumentos congêneres, o Poder Executivo deverá divulgar e manter atualizado na internet em relação das entidades privadas beneficiadas com recursos, subvenção, contribuição, auxílio contendo pelo menos: primeiro, nome CNPJ da entidade. Segundo, nome e função do CPF dos dirigentes. Terceiro, área de atuação. Quarto, endereço da sede. Quinto, data, objeto, valor, número, convênio, termo de parceria, contrato, instrumento, congênere. Sexto, valores transferidos e respectivas datas. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do parágrafo anterior, no caso das parcerias celebradas com base nas disposições da Lei Federal número 13.019 de 2014, deverão ser observadas no que couber as disposições do artigo 10, 11 e 12 da referida lei. Artigo 42. A nota de empenho das transferências de recurso de que trata a seção deverá ser emitida a partir da data da assinatura dos respectivos convênios, termo de parceria, ajustes ou instrumentos congêneres, observando o princípio da competência da despesa previsto no artigo 50, inciso 2º da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 43. Toda movimentação de recursos relativos à subvenção, contribuições, auxílio de que trata esta seção, por parte das entidades beneficiárias, somente será realizada observando os seguintes preceitos. Primeiro, depósito e movimentação em conta bancária específica para cada instrumento de transferência. Segundo, desembolso mediante documento bancário por meio do qual se faça crédito na conta bancária e titularidade do fornecedor ou prestador de serviço. Parágrafo único. Quando formalmente demonstrada a impossibilidade de pagamento de fornecedores ou prestação de serviço mediante transferência bancária, o convênio, o termo de parceria, o ajuste ou instrumento congênere poderá admitir a realização de pagamento em espécie, desde que a realização de tais pagamentos conste no plano de trabalho e os recebidos nos documentos fiscais pertinentes e identifique adequadamente os credores. Artigo 44. Não se aplicam as disposições dessa seção de recursos entregues a consórcios públicos mediante contrato de rateio, nos termos regulados da Lei Federal número 11.107 de 2005 e pelo Decreto Federal número 6.017 de 2017. Seção 7ª dos empréstimos, financiamentos e refinanciamentos. Artigo 45. Observados os dispostos no artigo 27 da Lei Complementar número 101 de 2000, a concessão de empréstimos e financiamento destinados à pessoa física ou jurídica fica condicionada à regulamentação da legislação específica, bem como a incidência de encargos previstos no Código Tributário Municipal. Parágrafo único. A programação e composição de dívidas decorrente de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos com recursos do município dependem da autorização expressa da lei específica. Capítulo 5º. Das disposições relativas à dívida pública municipal. Artigo 46. A lei orçamentária anual garantirá recursos para o pagamento da dívida pública municipal nos termos do compromisso firmados, inclusive com a Previdência Social. Artigo 47. O projeto de lei orçamentária somente poderá incluir na composição da receita total do município recursos provenientes de operações de crédito já contratadas ou autorizadas pelo Ministério da Fazenda, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal e em resolução do Senado Federal. Capítulo 6º. Das disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. Artigo 48. No exercício de 2026, a concessão de vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, emprego e função ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão e contratação de pessoal a qualquer título pelo Poder Executivo Municipal.
Compreendidas as entidades mencionadas no artigo 6º desta lei, deverão obedecer às disposições do capítulo no que couber a Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo único. Todas as unidades gestoras terão como base a projeção de suas propostas orçamentárias relativa a pessoal, encargo social e despesas com a folha de pagamento no mês de outubro de 2025, compatibilizada com despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos legais com efeito financeiro até o próximo exercício, inclusive na revisão geral anual, remuneração dos servidores públicos e o crescimento vegetativo. Artigo 29. Para fins de limite previsto no artigo 19 ou 20 do inciso 3º, a linha A e B, da Lei Complementar número 101 de 2000, o cálculo das despesas com pessoal dos poderes executivo e legislativo deverá observar o que couber conforme as peculiaridades de cada caso. As diretrizes traçadas pela normatização do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul ou a norma que lhe for superveniente. Parágrafo único. Em atendimento aos dispositivos do parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar número 101 de 2000, os contratos, convênios e demais ajustes celebrados pelos órgãos e entidades mencionadas no artigo 6º dessa lei, que contenham elementos indicativos de contratação de mão de obra empregada em atividade fim do órgão contratante ou inerente à categoria funcionais, abrangidas pelos respectivos planos de cargos e salários de seu quadro de pessoal, deverão identificar, em planilha de custos específica, integrantes dos respectivos instrumentos do valor a que se refere o custo de remuneração pessoal e encargos sociais, diretamente relacionados com o objeto do ajuste. Artigo 50. Em cumprimento aos dispositivos do artigo 39, parágrafo 6º da Constituição Federal, até 30 dias antes do prazo previsto para o envio do projeto da lei orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo publicará os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Artigo 51. O aumento das despesas com pessoal em decorrência com qualquer medida relacionada ao artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos no artigo 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000, e cumpridas as exigências previstas no artigo 16, 17 e 21, referido diploma legal, fica autorizado para: primeiro, conceder vantagem e aumentar a remuneração dos servidores. Segundo, criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras. Terceiro, promover cargos efetivos mediante concurso público, bem como efetuar contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, respeitada a legislação municipal vigente. Quarto, promover cargos em comissão e função de confiança. Parágrafo 1º. Também será autorizada as seguintes ações relacionadas com a política pessoal da administração municipal. Primeiro, proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores municipais mediante realização de programa de treinamento. Segundo, proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores municipais mediante a realização de programas informativos, educativos e culturais. Terceiro, melhorar as condições de trabalho, equipamento e infraestrutura, especialmente no que couber a saúde, concerne a saúde, alimentação, transporte e segurança de trabalho. Parágrafo 2º, no caso dos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput, as exposições de motivos dos projetos de lei ou, quando for o caso, os procedimentos administrativos correspondentes deverão demonstrar, para efeitos dos cargos, efeito dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000, as seguintes informações. Primeiro, estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício que devem entrar em vigor e em 2 subsequentes, especificando os valores a serem acrescidos nas despesas com pessoal e seu acréscimo percentual em relação à receita corrente líquida. Segundo, declaração do ordenador de despesas, o que há de adequação orçamentária financeira compatível com a lei e com o plano plurianual, devendo ser indicada a natureza das despesas das categorias de programação de lei orçamentária anual que contém as dotações orçamentárias, detalhando os valores já utilizados e os saldos remanescentes. Parágrafo 3º, no caso de aumento de despesas com pessoal do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados no artigo 29 e 29A da Constituição Federal. Parágrafo 4. As disposições desse capítulo aplicam-se no que couber às disposições legislativas relacionadas com o aumento de gastos com pessoal, inclusive de cunho indenizatório, que não poderão conter dispositivos com efeitos financeiros anteriores à sua entrada em vigor e à plena eficácia da norma. Parágrafo 5º. Ficam dispensados da estimativa de impacto orçamentário financeiro atos de concessão e vantagens previstas na legislação pertinente de caráter meramente declaratório, bem como de despesas relevantes até o valor estabelecido no artigo 15, parágrafo 2º desta lei. Artigo 52. Quando as despesas com pessoal houver ultrapassado 51,3%, 0,3% e 5,7%,
da receita corrente líquida, respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer quando destinada a atendimento de situação emergenciais, de risco ou prejuízo para a população, tais como: primeiro, situação de emergência ou de calamidade pública. Segundo, situações de risco iminente à segurança de pessoas e de bem. Terceiro, a relação custo-benefício só um pouquinho. Revelar mais favorável em relação a outra alternativa possível. Capítulo 7º, as alterações na legislação tributária. Artigo 53, receitas serão destinadas e discriminadas. Primeiro, considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal. Segundo, considerando, se for o caso, os efeitos das alterações à legislação tributária resultante de projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até a data da apresentação da proposta orçamentária 2026, especialmente sobre a atualização da planta genérica de valores do município. B. Revisão e atualização da adequação da legislação sobre o imposto predial e territorial urbano nas suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, desconto e isenções com relação à progressividade desse imposto. C. Revisão da legislação sobre o uso do solo com redefinição de limites da zona urbana municipal. D. Revisão da legislação referente ao imposto sobre servidor de qualquer natureza. E. Revisão da legislação aplicável ao imposto sobre a transmissão intervivos de bens imóveis e direitos reais sobre imóveis. F. Instituição de nova taxa para prestação de serviço público e pelo exercício de poder de polícia. G. Revisão de isenções tributárias para atender ao interesse público e à justiça social. H. Revisão de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, cuja necessidade tenha sido evidenciada através de seu cálculo atuarial. Demais incentivos e benefícios fiscais. Artigo 54. Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso 2º e artigo 53 ou sejam parcialmente de forma a impedir a integralidade dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará, conforme o caso, os ajustes necessários na programação das despesas mediante decreto. Artigo 55. O Executivo Municipal autorizado em lei poderá conceder e ampliar incentivos e benefícios fiscais de natureza tributária ou não tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança de dívida ativa e conceder descontos para a antecipação do pagamento, devendo esses eventos ser considerados no cálculo do orçamento da Receita. Parágrafo 1º. A concessão ou ampliação de qualquer desoneração que importe renúncia fiscal de natureza tributária ou não tributária, não considerando a estimativa de receita, dependerá da realização de estudo de impacto orçamentário e financeiro e somente entrará em vigor se adotadas conjuntas ou isoladamente as seguintes medidas de compensação. A. Aumento da receita proveniente da elevação da alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração de criação de tributo e contribuição. B. Cancelamento durante o período em que vigorar o benefício das despesas no valor equivalente. Parágrafo 2º. Poderão ser consideradas como aumento permanente de receita para efeito disposto neste artigo o acréscimo, se for observado, na arrecadação dos tributos que são objeto de transparência constitucional, com base nos artigos 158 e 59 da Constituição Federal e percentual que sugere a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo 3º. Não se sujeitam à regra do parágrafo 1º. 1. A homologação de pedidos de concessão de incentivos ou benefícios apresentados com base na legislação municipal pré-existente. Segundo, concessão de incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária cujo impacto seja relevante em percentual a ser definido com base na receita corrente líquida prevista no exercício 2026. Terceiro, os incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária concedidos de acordo com as disposições do artigo 65, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Complementar nº 101 de 2000, artigo 56, conforme permissivo no artigo 172, inciso 3º da Lei Federal número 5.172, de 25 de outubro de 1996, Código Tributário Nacional, e o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000. Os créditos tributários lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Capítulo 8 das Disposições Gerais.
Artigo 57, para fins de atendimento no dispositivo do artigo 62 da Lei Complementar número 101 de 2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, ajustes e ou contratos para custeio de despesas de competência da União, Estado e outros municípios, exclusivamente para atendimento de programas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária e ambiental, educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente, infraestrutura, alistamento militar e ou a execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico-social. Parágrafo único. A lei orçamentária anual e seus créditos adicionais deverão complementar recursos orçamentários suficientes para o atendimento das despesas de que trata o caput deste artigo. Artigo 58. Por meio da Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Fazenda, o Poder Executivo deverá atender às solicitações encaminhadas para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, relativas a informações qualitativas e quantitativas complementares julgadas necessárias à análise da proposta orçamentária. Artigo 59, em consonância com as disposições no parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição Federal e o artigo 112 da Lei Orgânica Municipal, poderá o prefeito enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações ao projeto de lei orçamentária, enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta. Artigo 60. Fica facultado ao Poder Executivo publicar no órgão oficial de imprensa, de forma simplificada, a lei orçamentária anual, bem como as leis de decretos de abertura de créditos adicionais. Artigo 61. Fica autorizada a retificação e a republicação da lei orçamentária e dos créditos adicionais nos casos de inexatidões formais. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, considerando-se as inexatidões formais, quaisquer inconformidades com a legislação vigente, da codificação ou da descrição de órgão, unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, ações de natureza e de despesa da receita e fonte de recursos, desde que não impliquem em mudança de valores de finalidade de programação. Artigo 62. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Casca, aos 19 dias do mês de novembro de 2025, Jurandir Neri Perim, Prefeito Municipal de Casca. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, secretária Cláudia. Projeto 70 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026. Então, um projeto bastante extenso, mas necessária a sua leitura. Sabe-se que é cansativa a leitura, e parabenizar a colega pela excelente leitura do projeto. E o mesmo encaminho à comissão responsável, então, que fará a análise do respectivo projeto de lei, a Comissão de Leis Complementares e Códigos, inclusive os anexos ao projeto. A quem tiver interesse em analisar ou buscar informações, se encontra, então, na Casa Legislativa. Além de todo esse projeto, encontram-se também, então, os anexos do projeto. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou buscar alguma informação, pode vir até essa Casa Legislativa. Dando continuidade à sessão, temos o pedido de indicação número 17 de 2025, proposto pela vereadora Simone Tibola Variani. Peço à secretária, se possível, que faça a leitura do mesmo. Pedido de indicação número 17 de 2025. Ao vereador que este pedido subscreve, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Casca, Rio Grande do Sul, e o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, apresenta a seguinte indicação: elaboração do projeto e posterior construção de uma ciclovia, faixa de passeio ao longo da margem da rodovia 129, que liga o município de Casca ao município de São Domingos do Sul, bem como a instalação de bancos em pontos estratégicos, com áreas sombreadas e árvores frutíferas, para que pedestres e ciclistas possam parar, descansar e se proteger do sol. Justificativa. A presente indicação visa melhorar a segurança e o bem-estar do usuário que trafegam diariamente entre Casca e São Domingos do Sul. O trecho possui grande circulação de ciclistas, pedestres, trabalhadores rurais, moradores da comunidade próxima. Além disso, destaca-se que, na Romaria do Monsenhor, já abençoou inúmeros pedestres e ciclistas que percorrem esta rodovia, simbolizando um importante ato de fé, que reforça a tradição, a espiritualidade e o vínculo comunitário existente ao longo deste trajeto. Estes momentos representam a relevância humana, cultural e religiosa do local, que merece uma estrutura segura, acolhedora. A implantação da ciclovia trará benefícios como redução de acidentes e aumento de segurança viária,
estímulo do uso da bicicleta e práticas saudáveis, incentivo ao turismo e ao lazer da região. Já a instalação de bancos aos pontos sombreados permitirá que os usuários tenham espaços adequados para repouso, especialmente em dias de calor intenso, oferecendo a maior qualidade de vida a quem utiliza esse trajeto por motivos de trabalho, esporte, fé ou devoção. Por essa relevância social, de segurança e de valorização da comunidade, solicita-se a atenção do Executivo para esta demanda. Casca, 19 de novembro de 2025, Simone Tibola Variani, vereadora da bancada do PL. Eu devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, secretária Cláudia. Parabenizar a vereadora Simone pela iniciativa, solicitação bastante importante, sabe-se, do movimento, a trafegabilidade tanto de veículos quanto de pedestres, ciclistas, pessoas que circulam então por essa rodovia, então bastante importante esse seu pedido, que será encaminhado então ao Poder Executivo, ao setor responsável. Passamos agora às manifestações pessoais de cada vereador. Passo a palavra para a sua manifestação, vereador Alex. Respeita a mesa diretora, colegas vereadores, os servidores da casa e quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje eu só quero desejar um bom feriado para quem pode fazer feriado amanhã e bom trabalho para quem trabalha. Uma boa noite, eu fico à disposição da comunidade. Obrigado, vereador Alex. Passo a palavra à sua manifestação, vereador Arlindo. Boa noite, presidente Heraldo, vice Ezequiel, secretária Cláudia, demais colegas vereadores, servidores da casa e o público que nos assiste pelas redes sociais. Na próxima semana, estou participando, juntamente com alguns colegas vereadores, do Congresso de 61 anos da União dos Vereadores do Brasil, em Brasília. Também aproveitarei a oportunidade para me reunir com liderança do progressista, buscando recursos para auxiliar o Executivo na elaboração de projetos em andamento. Então, há um mês atrás, o prefeito e o vice-prefeito estiveram em Brasília em busca de recursos. E nós também iremos lá. Que quanto mais a gente conversar com eles, mais fácil de ter os recursos para o nosso município. Por hoje era isso, eu lhe devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, vereador Arlindo. Passo a palavra agora à sua manifestação, vereadora Cláudia. Bom, primeiramente que eu gostaria de cumprimentar então a vereadora Simone pela indicação, mas assim, a vereadora Simone, por inúmeras vezes eu também tentei fazer, né, esse projeto, trazer emendas para a Casca, para fazer essa ciclovia, para fazer este caminho da fé ao lado da rodovia, mas o Dair é terminantemente contra. Não tem como fazer ciclovia ao lado de RS, né? A RS 129, a 324 é impossível. A única forma da gente fazer asfalto é ciclovia é nos asfaltos internos, como é o caso que a gente fez em direção ali a Evangelista, que é um asfalto dentro do município, né? São Domingos do Sul construiu na lateral, aquela calçada da fé, né? Aquele caminho da fé. Davi Canabarro construiu na cidade uma ciclovia que vai até o parque de rodeio deles. Fui me informar na época, porque se vocês podem, nós também podemos, né? É na mesma RS, é na 129, também. O que beneficiou eles? A 129 cruza a cidade, então é perímetro urbano, eles puderam construir a ciclovia ali. Então, assim, ó, em estrada, que é do Dair, é terminantemente proibido o município fazer ciclovias. Não tem como. Mas no interior, que a gente está prevendo vários asfaltos, sim, a gente ir lá, buscar emendas e trazer, com certeza. Mas seria bem importante mesmo, né, nesse caminho da fé, termos mais segurança para as pessoas, né, porque o asfalto, ali nessa região, eu sou ciclista, passo ali, quase não tem acostamento. Então, assim, ó, nesta época agora que começa a peregrinação, é bem complicado, né? Nós temos os carros, nós temos os pedestres, temos as pessoas que estão indo e vindo, trabalhando, né, nessa região, então é bem complicada. Mas já lhe falo que
A intenção é boa, né? Todo mundo chega com essa intenção de tentar fazer essa ciclovia, fazer esse caminho, mas assim não temos jurisprudência sobre uma RS. O município não pode fazer obras ao lado, no caso, ligando só ao lado. Daí, às vezes, é mais fácil você construir um asfalto, né, trazer emendas para um asfalto novo e fazer aí, então, a ciclovia. Também gostaria, então, de parabenizar a todos os vereadores, né, que estão se organizando para irem a Brasília. Dizer a vocês que desejo muita sorte, que tragam muitas emendas, certo? Que busquem qualificação lá, né? Nós temos vários cursos oferecidos pela UVB e, com certeza, a próxima sessão a gente vai só ter notícias boas dos colegas que se deslocarão até lá com as emendas, então, recebidas. Desejo muita boa sorte a vocês. Coloco o meu nome à disposição de toda a comunidade casquense. E seria isso, senhor presidente. Eu devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Cláudia. Passo a palavra à sua manifestação, vereador Dagoberto. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Bom, hoje eu gostaria de fazer um comentário, agora que eu vi que passei por Evangelista e vi que finalizaram o asfaltamento ali do acesso à Vila Histórica. Dizer assim que, por mais que eu seja aqui minoria, e fazer uma oposição inteligente e construtiva, porque quando você tem interesses para o município, a gente procura sempre votar junto e pensar sempre no desenvolvimento da cidade e da comunidade. A última semana eu passei lá, a obra começou na gestão passada ainda, né? Acabou que não conseguiram finalizar ela por total. Na época, o investimento de 2.600.000, mais ou menos, na licitação, tinha recurso do pavimento também. E aí eu fui lá no Licitacom conferir, até porque o prefeito falou em reunião juntamente com nós, que ele faria o asfalto mais espesso e mais largo, né? No meu entender, seu estudo técnico dizia que podia ser daquela forma, daquela espessura, por exemplo, de 4 centímetros, não era necessário fazer 5, e a questão da largura dele, não tendo necessidade de ser muito largo, os acostamentos poderiam ser feitos de brita e tudo mais, para a questão de estacionamento. Aí teve um aditivo que veio como drenagem, pavimentação e sinalização provisória, deu mais R$560 mil. Então, esse 1,5 quilômetro de asfalto custou para nós, para os cofres públicos, 3,2 milhões. Um investimento bastante alto. Inclusive, o aditivo que foi feito por essa atual administração chegou a 21%, sendo que a legislação permite até 25% de aditivo referente à obra. No meu ponto de vista, no município de Casca existe ainda pouca infraestrutura viária, né? Asfalto, para mim, se faz para frente e não para os lados, no meu ponto de vista. E passando por lá também acontece que a gente está andando de carro com sensação que estamos andando a cavalo. A execução do pavimento, base, subbase, enfim, subleito, o que ficou lá debaixo, não sei como é que foi executado, enfim, nem a qualidade do asfalto, mas a aplicação, você vê que não ficou da maneira adequada como Evangelista merecia. Até o prefeito comentou várias vezes que a obra se faz só uma vez. Mas nesse caso ali, talvez teria que repensar e fazer de novo esse acabamento deste pequeno trecho de pavimento. Por mais, eu me coloco à disposição da comunidade e lhe devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Dagoberto. Passo a palavra à sua manifestação, vereador Ezequiel. Boa noite, presidente Heraldo, secretária Cláudia, colegas vereadores, funcionários da casa e a quem nos assiste pelas redes sociais. Então, hoje quero desejar uma boa viagem para os colegas que vão se deslocar até Brasília. Dessa vez não vou acompanhá-los, mas vou estar aqui torcendo e também, por outras maneiras, tentando
recursos para o município. Convidar a população também para prestigiar. Amanhã nós temos jogos aí do Municipal de Campo, né? Então, convidar quem tiver interesse em assistir aí. E me colocar à disposição da sociedade. Na semana que vem, votar por casca. Então, me coloco à disposição da sociedade. Uma boa noite e bom resto de semana aí para todos. Devolvo a palavra ao presidente Heraldo. Obrigado, vereador Ezequiel. Passo a palavra à sua manifestação, vereador Ivonir. Boa noite, presidente, vice Ezequiel, secretária Cláudia, meus colegas vereadores, funcionários da casa, quem está nos assistindo nas redes sociais. Primeiramente, quero parabenizar a colega Cláudia, né? Ficou mais de 1 hora aí, foi cansativo. Então, parabéns pela leitura. Também quero parabenizar a colega Simone pela indicação. Se bem que não é, que nem a colega Cláudia falou, não é permitido pelo DAER, né? Como seria, você falou, no município, né? Mas nós poderíamos, junto ao DAER, tentar fazer um acostamento. Eu acho que seria muito importante, nós não temos acostamento, então o acostamento seria permitido. Vamos junto ao DAER, fazer os pedidos para eles e para o nosso governo do estado. Quem sabe nós conseguimos um acostamento, aí ficaria muito bom, né, vereadora Cláudia? Pode contar comigo, me coloco à disposição. O que preciso de ajudar aí, pode contar comigo. Esse acostamento seria muito importante. No mais, desejar uma boa viagem para meus colegas, semana que vem, e junto que possamos trazer muito dinheiro de Brasília, né? Uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Ivonir. Passo a palavra à sua manifestação, vereadora Simone. Boa noite, presidente Heraldo, vice Ezequiel, secretária Cláudia, colegas vereadores, funcionários da casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Então, essa indicação da ciclovia, a faixa de pedestres, né, na faixa da RS que liga Casca a São Domingos, foi conversado juntamente com o executivo, com o prefeito Jurandir Perim. Fácil, sabemos que não é uma questão de negociação efervescente, eu diria, com o governo, né, para a gente conseguir. Se fosse fácil, todo mundo faria. Acho que o desafio está em conseguir coisas que vão além, né? Coisas mais difíceis. Então, se a gente conseguir, vai ser benéfico aos moradores tanto de Casca quanto de São Domingos. Sabemos que muitas pessoas utilizam a beira desta IRS, tanto para exercício físico, né? Para sempre ter a sua saúde em dia, quanto para participar da romaria em São Domingos. Há alguns anos atrás, a caminhada era mais frequente próximo à romaria, né? Alguns dias antes, alguns dias após. Porém, agora se percebe essa movimentação durante o ano todo. Então, uma questão que a gente precisa buscar junto ao governo, né, para que se possa, então, seja um acostamento, enfim, para que as pessoas possam transitar. Durante a romaria, né, em outros dias que as pessoas buscam esse trajeto, é importante a colocação de alguns bancos em pontos estratégicos para que as pessoas possam descansar, né, embaixo de uma árvore com sombra. Até coloquei como sugestão algumas árvores frutíferas também, né, que as pessoas possam colher alguns frutos durante este percurso. Então, nós vamos, junto com o executivo, atrás desse projeto. Obrigada, colega, pelo incentivo e pelo apoio, que a gente possa juntos estar correndo atrás, então, deste projeto. Desejo a todos uma boa semana e lhe devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereadora Simone. Passo a palavra à vereadora Cilei para a sua manifestação. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa e o público que nos assiste aqui pelas redes sociais. Gostaria aqui de agradecer à secretária Cláudia e vereadora pela leitura do projeto. Também, segunda, estou indo a Brasília em busca de recursos aqui para o nosso município, na área da educação, Corpo de Bombeiros e a PAI. Também gostaria aqui só de fazer um comentário, que nós, vereadores, a gente busca os recursos aqui para o nosso município, mas a gente, em algumas áreas ainda, a gente precisa ser bem atendido, né? A gente ainda é procurado por pacientes, principalmente aqui no nosso hospital. Então, não estou reclamando, mas assim, mais atenção.
na parte de quando o paciente chega para realizar a ficha do paciente. Então, nós temos que ter mais atenção com esses pacientes, porque, às vezes, o paciente chega... eu tenho um caso que ele chegou às 7 da manhã, ficou até 1 da tarde e foi transferido para um outro município, no particular, e talvez esse paciente poderia ter ido antes. Então, um pouquinho mais de atenção. Então, a gente sempre se colocou à disposição também do nosso hospital, e contem comigo, também com os nossos vereadores, mas a atenção é muito importante. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Cirlei. Não tenho mais manifestações pessoais, passamos aos informes da presidência. Inicialmente, informar que a Prefeitura Municipal da Icasca lançou o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2025, oferecendo condições especiais para os contribuintes regularizarem débitos municipais até 30 de dezembro de 2025. Então, o objetivo é facilitar a quitação de pendências e permitir que o município converta os valores recuperados em ações e obras para a comunidade. Então, quem estiver e quiser fazer essa regularização, então, junto à administração pública, ela pode ser feita no setor de tributos até o final de dezembro de 2025. Então, para quem fizer o pagamento da dívida à vista, terá um desconto nos juros e assim progressivamente. Também, novamente, reforçar a importância da prevenção para o câncer de próstata. Uma nova oportunidade para quem não participou da ação do Novembro Azul. No dia 29 haverá consulta gratuita com o urologista e exames de PCA. O agendamento vai ser até o dia 26 na Secretaria de Saúde. Então, quem quiser aproveitar novamente essa oportunidade, então há essa opção. Também estender o convite para a rodada do Campeonato Municipal de Futebol. Acontece amanhã, quinta-feira, feriado, no módulo esportivo, e também no sábado, também com as partidas acontecendo no módulo esportivo. Então, quem quiser participar e prestigiar, então, esse campeonato. Na próxima semana, então, não teremos sessão, tendo em vista a viagem à capital federal, na participação de cursos, no encaminhamento de solicitações e demandas aqui para o nosso município de Icasca, na busca de recursos. A nossa próxima sessão ordinária, então, acontecerá no dia 3 de dezembro, às 19 horas, numa quarta-feira. Não haverá sessão no dia 1º de dezembro, tendo em vista que os vereadores estarão se deslocando até Porto Alegre, juntamente com os vereadores mirins, onde será disponibilizada, então, essa ida aos vereadores mirins para acompanharem uma sessão na Assembleia Legislativa, conhecerem a Assembleia Legislativa e acompanhar, então, a sessão que acontece pelos deputados mirins. Então, será um momento bastante importante, de bastante aprendizado e conhecimento e integração, tanto para nós vereadores como para os nossos vereadores mirins, disponibilizando, então, essa oportunidade. Nos colocamos à disposição de toda a comunidade casquense. Desejamos uma boa noite, uma boa restante de semana a todos, um bom feriado, e declaro encerrada a 47ª sessão ordinária do ano de 2025.